Um país polarizado, que recentemente teve um governante mais à direita que não conseguiu se reeleger e cujos apoiadores, inconformados com o resultado da eleição, resolveram invadir as sedes das instituições democráticas para protestar. Se pensou que eu estava falando do Brasil, se enganou. Apesar de serem acontecimentos muito familiares pra gente, eu tô falando dos Estados Unidos da América. Today's a good day. A maior potência mundial está próxima de escrever mais um capítulo da sua história política com a chegada das eleições presidenciais. We had growth like nobody has ever seen in this country. Nesse vídeo vamos falar sobre o que está em jogo nas eleições desse ano e explicar como funciona o complexo sistema eleitoral de lá. O filme Guerra Civil, lançado esse ano, chamou atenção por apresentar um cenário distópico que fez muita gente se perguntar o quão próximo ele está de se tornar realidade. No filme, a polarização nos Estados Unidos escalou a ponto de se transformar em uma guerra civil extremamente sangrenta. E o motivo disso ressoar tanto, principalmente entre o público americano, é o fato de que por lá a polarização é realmente muito intensa e evidente, com dois lados que há muito tempo se sobressaem em relação a todos os outros. Estou falando dos partidos democrata e republicano, representado pelas cores azul e vermelho, respectivamente. Uma curiosa inversão em relação ao que temos no Brasil, em que o vermelho representa o partido mais à esquerda e o azul mais à direita. Mas por que esse bipartidarismo é tão evidente? Por que o surgimento de uma terceira via competitiva é tão difícil por lá? O motivo disso é basicamente o sistema eleitoral majoritário. Por lá, tanto nas eleições para o legislativo quanto para o executivo, vale a modalidade winner takes all. Em tradução livre, o vencedor leva tudo. Na prática, isso significa que, para vencer, basta obter a maioria simples dos votos em turno único. E como a eleição para todos os cargos é feita dessa forma, o Congresso acaba sendo formado majoritariamente por membros desses dois partidos, que sempre priorizam a aprovação de leis que contribuem para que esse bipartidarismo seja mantido. São duas máquinas partidárias que acabaram polarizando os recursos, a atenção e a votação. Nos Estados Unidos hoje, há mais de 500 partidos nos vários níveis de existência. Em geral, eles conquistam poucas vagas pelas características da eleição ou pela característica própria do sistema. Como o debate e as grandes linhas foram apropriadas por essas duas forças, eles também conquistaram mais atenção do eleitorado, mais recursos do fundo público e também as doações, que são o grosso do financiamento de campanha, as doações privadas. Porque ninguém vai investir num partido que não vai vencer. Na eleição presidencial existe um outro componente que é o fato das eleições serem indiretas, por meio do chamado colégio eleitoral. Em vez de contar os votos dos eleitores individualmente, são contados os votos dos estados. E para dificultar um pouco mais, cada estado tem um peso diferente. Esse peso é representado pelos chamados delegados, e esse número varia de acordo com a população de cada estado. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados, enquanto Montana tem apenas 3. Para entender melhor como funciona a eleição majoritária com o sistema winner takes all, vamos pegar um exemplo prático. Imagine uma votação apertada na Califórnia, com 28 delegados indo para um candidato e outros 27 indo para o outro. Esse, que obteve 27, pode até ter chegado perto, mas na prática ele morreu na praia. Como não existe a possibilidade de divisão dentro de um mesmo estado, o candidato que obteve os 28 delegados vai levar também os outros 27. A dinâmica do colégio eleitoral também cria uma série de situações em que o candidato que melhor sabe ler o colégio eleitoral leva. É a questão dos swing states, que a gente chama em português de estados pêndulo. Normalmente são os estados que não têm preferências muito firmes. Na atual eleição, segundo o site 270 Votes, dos 538 votos, 77 votos ainda incertos. Vários estão nos swing states. Então, saber onde investir os seus recursos e quais estados você vai fazer a melhor campanha, você vai investir, etc., pode garantir um resultado melhor do que numa campanha aberta, só buscando boca a boca, etc., para o país inteiro. Na disputa de 2016 entre Donald Trump e Hillary Clinton,
ocorreu um fenômeno que despertou muitos questionamentos acerca da eleição indireta. Trump obteve uma quantidade absoluta de votos inferior ao de Clinton e, mesmo assim, acabou sendo eleito. E essa nem foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Mas aí você deve estar pensando, isso não é injusto? Por que eles não atualizam esse sistema eleitoral? O motivo da manutenção desse sistema é também um dos fatores que explicam os Estados Unidos serem um país tão estável economicamente e terem se tornado uma das maiores potências mundiais. O fato dele ter a mesma Constituição desde 1787. Essa Constituição instituiu o sistema federalista, que atribui grande autonomia para os estados para criarem suas próprias regras, principalmente quando se trata de eleições. Por lá não existe a figura de um Tribunal Superior Eleitoral para administrar as eleições em nível nacional. Por isso, cada estado utiliza uma forma de votação diferente e o tempo necessário para a apuração varia tanto. É gritante, é inacreditável a diferença do processo de contagem na Flórida, que cada vez mais aprimorado, você vê acontecendo com total lisura, transparência, agilidade. Primeiro mundo, fazendo jus aos Estados Unidos do primeiro mundo. Em Nevada, é uma coisa assim, parece que você está não sei, uma coisa medieval. Quem acompanhou a eleição de 2020 se lembra bem da apreensão que foi a disputa entre Biden e Trump, com uma enorme instabilidade nos resultados parciais e em que cada cédula apurada poderia ser uma grande reviravolta. E de eleição com emoção, nós brasileiros entendemos bem. A última disputa presidencial, mais especificamente o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, também deixou os eleitores com o coração na mão. Aliás, em muitos aspectos, a história de lá parece se repetir aqui. A derrota do candidato mais conservador após o primeiro mandato, o questionamento da legitimidade da eleição e até a invasão dos prédios das instituições democráticas pelos apoiadores do candidato derrotado. O Brasil e os Estados Unidos têm pontos de contato há muito tempo, né? O período da independência dos Estados Unidos dialoga muito fortemente com a Inconfidência Mineira. Após a Segunda Guerra Mundial, a relação com os Estados Unidos foi se tornando cada vez mais intensa. É muito famosa a frase que foi dita no passado de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E ela gera polêmica até hoje. É a eleição fora do Brasil que mais influenciou o Brasil, né? Eu acho que podemos fazer essa afirmação. Acho que tem nenhum outro pleito que impacta o mundo de tal forma. Para todos os... A princípio, apesar da ascensão da China, etc., ainda hoje estamos num mundo em que a relação bilateral mais importante para praticamente todos os países do mundo é a relação com os Estados Unidos. Mas qual o cenário da disputa atualmente? Já está quase certo que será novamente entre Joe Biden e Donald Trump. A popularidade de Biden caiu bastante, principalmente devido à insatisfação de muitos eleitores com seu desempenho na economia. Biden também está vindo de um momento em que o próprio partido democrata está rediscutindo a imagem dele. Ele já havia passado por uma mudança muito grande na campanha de Hillary Clinton contra o Trump e que se distanciou das bases de apoio e de sustentação do Partido Democrata. Parte do eleitorado latino hoje, inclusive de primeira geração, vota Trump. Por quê? Porque do ponto de vista de... muitos deles são conservadores, alguns deles até não querem que venham mais migrantes. Talvez essa seja o grande calcanhar de Aquiles do Biden olhando para essa eleição. O Biden se apresentava como o septuagenário, dócil, que vai trazer o retorno à normalidade. Mas na prática a gente viu ele acirrando muitos dos ódios já impregnados no debate público americano. O Biden enfrenta um outro problema. Ele é um cara de mais idade e que aparenta fraqueza. E essa imagem não é uma imagem que o eleitor médio gosta muito. Trump, por sua vez, saiu prejudicado pela condenação criminal por fraude contábil, que ele alega ser perseguição política. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? A política externa, como a influência norte-americana nas guerras de Israel e da Ucrânia, e também a crise migratória são questões que devem pesar na escolha dos eleitores americanos.
E a expectativa é de que seja uma das eleições mais apertadas da história. As pesquisas feitas pelo Real Clear Politics têm mostrado praticamente um empate técnico. A distância entre um e outro, muito poucas vezes superou 2 pontos percentuais. O Donald Trump, ele fez uma virada de uma preferência do eleitorado maior do que a do Joe Biden. Uma eleição que vai chegar polarizada até o final. E para ficar por dentro de tudo o que acontece na política americana e no mundo inteiro, se inscreve aqui no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!